neste dia de hoje, jueves, já são registrados 2.598 casos confirmados por os organismos oficiais e 63 muertos de casos de coronavírus. E acá, assim como em algumas nações, o surgimento desse vírus ha profundizado a crises, como a crise econômica, a crise política e social. Então, que a situação é muito complexa e necessitamos fazer uma reflexão para saber como atuar enquanto movimentos populares, não? Em la economia, por exemplo, a economia brasileira, aunque com todos os ajustes criminosos da política neoliberal, como foi a reforma laboral, a reforma da Previdência, com todos esses ajustes, antes incluso da chegada do vírus, não havia dado señales de recuperação na economia brasileira. E agora, com as medidas da quarentena, os capitalistas que perderam plata com as rebajas das ações na bolsa de valores se quedaram loucos e estão cada vez mais forte a pressão, pressionando o governo para que pueda sacar o país da quarentena, aunque para ello puedan contabilizar centenas de muertos, porque lo importante é a economia. Então, essa é uma crise que estamos vivendo por acá. Em lo político, Bolsonaro sigue aislado, não? Porque tem a tese que o coronavírus não passa de uma gripecita. Então, perdeu apoio de grande parte de sua base no parlamento e de todos os governadores que seguem aí com a política da quarentena, e assim como os alcaldes, enfim, o país todo sigue, exceto o presidente, não, com esta política de minimizar os impactos do vírus na vida do povo brasileiro. Em lo social, é mais grave todavía. A saúde, o desemprego, o hambre e a pobreza são os principais problemas que se ha agravado com a chegada do governo Bolsonaro. Com a questão do coronavírus, sigue aumentando estes números da crise social, não? E os movimentos, os partidos, nós estamos conformando uma plataforma unitária, não, para lutar nesta guerra contra o vírus. E, para tanto, temos apontado algumas propostas, não, que vamos avançando em conformar unidade em torno delas, que é, primeiro, uma renta básica cidadana. Então, hoje mesmo o parlamento está votando a possibilidade de que todo brasileiro pobre tenha uma ajuda do Estado para passar este período de quarentena. Também estamos exigindo que pueda votar os impostos sobre as grandes fortunas. Os ricos brasileiros têm que pagar por essa crise. Então, isso também é parte desta plataforma, não? Das propostas dessa plataforma. Também estamos solicitando, exigindo recursos do Estado para combater o tema da pobreza e do hambre e claro, mais recursos para a saúde, incluso para equipar os hospitais, para poder enfrentar esta crise da saúde. E, em termos de luta, estamos programando para o próximo 31 de março, que é o aniversário do golpe militar. Então, vamos fazer aí desde nossas casas caçarolaço,
para poder denunciar toda essa situação que estamos vivendo acá e, claro, para dizer à população brasileira que não queremos mais golpes e que necessitamos de democracia e que nosso país necessita enfrentar esta crise do coronavírus primeiramente e depois vamos avançar no processo de câmbio em nosso país.